lá. Esse tema é bom de falar, viu? Vamos lá, esse foi um tema que Bruno Vamos trouxe lá. aí, ó. Aqui, Eu Membros. sou a favor geral da guerra membros nuclear. Vai lá, do Bruno. Conselho de Segurança da ONU firmam acordo contra a guerra nuclear. Pode subir, que aí a gente tá para ler direitinho aqui. Só lembrando a vocês que a Liga das Nações foi feita em 1920, no final da Primeira Guerra Mundial, para parar justamente os conflitos mundiais. Vazou, não deu certo, babou, foi péssimo. E tivemos a Segunda Guerra Mundial, ou seja, não adiantou nada. Deu águia. E aí a ONU foi criada em 1º de janeiro de 1942, ainda durante a Segunda Guerra Mundial, e foi feita com a Declaração de Londres, em que 22 países assinaram logo de início, e depois 50 países, até o fim da Segunda Guerra Mundial, estavam nessa declaração, que hoje é considerada como a Declaração das Nações Unidas. E foi feito, né? Aí a gente vai falar sobre... Vamos lá. Vamos ler aqui. China, Estados Unidos, França, Reino Unido, Rússia, os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU assinaram nesta segunda-feira, dia 3, um compromisso conjunto de evitar uma guerra nuclear e a disseminação de armas nucleares. Em comunicados, os chefes de Estado de governos de países mostram disposição em trabalhar com todos os estados para criar um ambiente de segurança que conduza a novos progressos em matéria de desarmamento. O texto foi divulgado no mesmo dia em que as negociações multilaterais para salvar o acordo nuclear com o Irã foram retomadas em Viena. Só para lembrar, esse tratado é para fazer com que o Irã não obtenha as armas nucleares. Coisa que provavelmente vai dar muito errado, já deu muito errado, eles já estão conseguindo fazer com que possa fabricar o combustível, ou seja, processar o urânio, enriquecendo ele a mais de 90%, que é o que precisa para uma bomba nuclear. E a realidade é que isso não deu certo nem para a Coreia do Norte, só faz atrasar, mas que é bom, não tem. Vamos lá. As 5 potências nucleares disseram que uma guerra desse tipo nunca pode ser vencida e nunca deve ser travada. Dadas as consequências de longo alcance do uso de armas nucleares, também firmados que as armas nucleares, embora existam, devem servir a propósitos defensivos de dissuasão e prevenção de uma guerra. Estamos firmemente convencidos da necessidade de evitar a disseminação de tais armas, afirma o texto. Bom, vamos voltar aqui com relação à dissuasão, que alguns podem não saber. Dissuasão é o tipo de palavra que diz que essas armas podem ser usadas para defender, ou seja, ao simples fato de eu dizer meu país tem uma bomba nuclear, o outro já diz, opa, não vou atacar porque senão eu vou levar uma porrada. Só que o mais engraçado, né, é que, voltando ao Conselho de Segurança da ONU, eles são compostos por 5 membros principais, que são eles, Estados Unidos, China, França, Reino Unido e Rússia, que foram membros que ganharam a Segunda Guerra Mundial ou ajudaram, no caso da França e da China. E os membros não permanentes, que são no total de 10 países, se revezam a cada 2 anos. É como se fosse uma eleição ou uma partida temporária, né? Vamos lá. O que é mais interessante falar sobre isso aí é que nenhum desses países, principalmente os 5 membros, eles abrem mão das suas próprias armas nucleares. Eles querem que os outros... Exatamente, eles querem que os outros não propaguem, não tenham, mas eles não querem fazer. Inclusive, faz eu acho que uns 15 a 20 dias que teve um teste bem sucedido da China em um planador orbital. O que é isso? É um tipo de bomba que ela consegue voar na camada, acima da camada, e ela fica quicando em cima das camadas da parte
da estratosfera, ela vai quicando e ela tem o poder de retornar a hora que ela quiser. Ou seja, ela pode ficar vagando no céu até a hora que ela escolher o melhor momento de descer e cair e explodir tudo. Aí, ou seja, eles fazem experiências, proliferam as armas e querem que os outros façam, de deixar de ter. O mais interessante é que no artigo 27 das Nações Unidas, dessa Conselho de Segurança, para uma resolução ser oficializada, ou seja, a resolução é que pode permitir com que tenha invasões, guerras ou missões de paz. Para isso acontecer, 9 membros devem aprovar, sendo que desses 9 membros, os 5 permanentes têm que votar a favor. Se caso um dos membros permanentes não vote a favor, essa resolução cai por terra e nem adianta votar. Lembrando aqui também que nesse ano a gente entrou no conselho, é a 11ª vez que a gente faz parte desse conselho, é muito importante porque cada voto que a gente faz emite uma proteção ou vai mexer na vida de milhões de pessoas. Lembrando que esse mandato de 2 anos, vamos ter Albânia, Brasil, Gabão, Índia, Gana, Irlanda, México, Quênia, Noruega e Emirados Árabes Unidos. É muito interessante. Ó, a geopolítica, a geopolítica internacional, é bom a gente falar sobre isso em macro, ou seja, macro em vez de micro. Tudo que se toma decisão lá fora, às vezes se afeta aqui. Um exemplo bom economicamente, e vamos falar da OPEP. O Thiago pode até falar sobre depois da demanda de produtos. Difícil. A OPEP é aquela questão do petróleo, né? Que você produz o petróleo e diminui o preço. Vai, fala aí. Pontinha de bosta, né? Mas isso aí mesmo. Mas sério, sem brincadeira nenhuma. Cada país tem seu próprio interesse. Então a gente muitas vezes fica falando, não, fulano tá tentando isso. Em resumo, a gente tem uma visão mais ocidental da coisa, em que a gente tem mais liberdade. Mas existe a visão oriental da coisa, que é mais controladora. Esse é o caso da China, que fez um pronunciamento, acho que ano passado, que diz que daqui para 2055 eles querem ser a potência hegemônica passando os Estados Unidos. Aí é para Eduardo ficar gritando aí teoria da conspiração, que vai ter governo mundial assustando as velhinhas, dizendo às velhas que o cartão de vacina é a marca da besta. Tá vendo? Tá vendo aí? Ele fica dizendo. Não, mas a realidade é o seguinte, que eu acredito que não vai ter um governo único, apesar de todos eles quererem ter o poder de governar o mundo. Exatamente, mas cada um principalmente desses 5 países, querem ser, de longe, a potência. Eu digo a Glaucio direto, mas fica aqui, Glaucio aqui, falando aquelas besteiras dele, dizendo que vai ter governo mundial. Eu digo a ele, com aquele cabelo vermelho, Nando Reis fica dizendo, não, vai ter governo mundial, aí vocês vão ver uma coisa. Bota minhas garras de fora. Tu sabe de bosta. Vamos embora.